Iniciamos aqui então nosso trabalho de hoje para o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 4 da Pluralidade das Existências, Encarnação nos Diferentes Mundos. Nós vamos seguir hoje a partir da questão número 175. Bom dia, Jerusa. Na 172 que nós iniciamos, segura aí hoje em Jerusa. Tenha fé. Nós começamos na 172, Encarnação nos Diferentes Mundos, quando Kardec perguntou se todas as existências acontecem aqui no nosso planeta. Eles responderam que não, que nós vivemos em mundos diferentes conforme a nossa evolução vai acontecendo. Na 173, se a cada nova existência nós passamos em mundos diferentes, ou nós passamos existências diferentes no mesmo mundo. Conforme os Espíritos colocaram para nós, a gente vai desenvolvendo aqui a nossa evolução, aproveitando os melhores recursos, aproveitando as melhores oportunidades que cada mundo oferece para nós. Nesse caso, o nosso planeta, por exemplo, a Terra, traz para nós aqui oportunidades de experiências das mais variadas, desde aquelas que são que acompanham a nossa condição ainda primitiva, até aquela que acompanha uma relativa evolução, em que nós podemos desempenhar tanto papéis ou tarefas aqui de provas e expiações, aquelas que são dolorosas, pelo fato de não apenas nos impulsionar para o nosso progresso, como também trazendo para nós a oportunidade de resgates ainda bastante difíceis. Por outro lado, nós temos aqueles que, alcançando um grau de evolução, participam das atividades do nosso mundo como colaboradores, auxiliando na evolução do nosso planeta nas mais variadas formas, auxiliando no desenvolvimento intelectual, auxiliando no desenvolvimento social, moral da nossa sociedade, em pequenos grupos, em grandes grupos. Então nós vemos que o espírito, aqui no caso a gente faz, claro, uma análise a partir do nosso ponto de vista, até uma certa situação meio de especulação, que a gente vê que um espírito, para que ele possa migrar de um planeta para outro, é realmente em condições muito especiais, a menos que ele tenha alcançado um grau de evolução que já não seja mais compatível nesse mundo aqui para o seu desenvolvimento. Portanto, ele passa para uma escola superior, que seja aqui do nosso mundo, ou quando o espírito, sendo rebelde demais, ele vai para uma escola que se torna, como a gente comentou no nosso trabalho anterior, um reformatório para que ele possa se desenvolver. Ou, em outros casos, quando o espírito, na condição em que ele se encontra, e de acordo com as experiências que ele vivenciou, é necessário que ele se afaste desse planeta para que ele possa evoluir num planeta onde não traga para ele as lembranças, as influências, o campo vibracional, seja lá, aquilo que possa prejudicar. E aí então a gente vai trazer aqui algumas especulações. Segura aí, Marli, segura aí, Maza. Bom dia, Andréia. A gente vai trazer aqui um exemplo bem ilustrativo, que possa até estar equivocado, mas que ele nos dá a oportunidade de um melhor entendimento, quando nós pegamos, por exemplo, uma personalidade como Adolf Hitler, que tem aqui no nosso planeta uma marca bastante negativa, que se tornou uma personalidade cuja vibração acaba entrando em choque com uma grande massa de espíritos que sofreram, e entrasse novamente em contato com esse nosso ambiente e fosse percebido ou percebesse essas mesmas vibrações, isso traria uma grande perturbação. Então seria um tipo de espírito que, dentro da nossa limitada visão, seria um espírito que, reencarnando num outro mundo, teria condições, graças à misericórdia divina, de ter oportunidade de recomeçar fora desse ambiente que foi tão traumático e tão perturbador
desde a sua última existência. Então é uma especulação que a gente traz, como eu comentei com vocês, dirige direitinho, André. Como eu comentei com vocês, são situações em que são especiais realmente, né? O espírito não sai de um mundo para outro pelos laços afetivos, pelas experiências que ele vai criando, pelos vínculos que ele vai criando aqui no nosso mundo. Ele vai de um mundo para outro simplesmente porque deseja, vou mudar de casa, então vou mudar de escola. Né? No nosso planeta não é assim. Então essas mudanças nós entendemos, né, que demandam uma programação muito específica, uma logística bastante exigente para que o espírito possa migrar de um mundo para outro. Nós tivemos, eu até ia pesquisar para vocês aqui para a gente trazer alguns exemplos, mas eu acabei tendo problema aqui no computador, não consegui pesquisar rapidamente. Mas nós tivemos, por exemplo, o espírito Mozart, que na revista Espírita entra em contato falando do planeta Júpiter, onde ele se encontra. Nós tivemos um desenhista, que eu me esqueci o nome dele também, que era um espírito que vivia nesse outro mundo. Nós tivemos a viúva Folon, que também fala sobre essa migração, quando ela já alcança um grau de evolução em que ela acaba sendo, digamos, promovida para um mundo compatível com a sua nova condição. Então a gente vai vendo, né, todas essas mudanças, e da mesma forma também lá no livro A Gênese, lá no final, onde Kardec fala sobre a transição planetária, Chopin também é a mesma coisa, né, Cleusa? Então, são vários nomes conhecidos e desconhecidos. O que foi trazido para nós são esses dois nomes bastante populares, né? Mas nós vamos encontrar também espíritos que são anônimos, como é o caso, por exemplo, da viúva Folon, que por acaso nós sabemos o nome dela, porque Kardec trouxe uma comunicação, mas é o espírito que estava migrando de mundo. Né? Era um espírito que não estava sendo exilado, estava sendo promovido. E ao mesmo tempo nós tivemos no livro A Gênese também Kardec comentando sobre a transição planetária e esse expurgo que aconteceria, né, ou que vem acontecendo, levando esses espíritos mais endurecidos, esses espíritos mais rebeldes, para um mundo onde eles possam se desenvolver de acordo com a sua condição evolutiva, não atrapalhando o desenvolvimento aqui do nosso mundo, porque são espíritos que causariam realmente grandes perturbações na sociedade, pelo seu endurecimento, pelos seus valores ainda estagnados, né? Então, a própria mãe de André Luiz, no caso dela, ela se encontrava no plano espiritual numa dimensão superior. Ela não estava encarnada no mundo superior. Né, por aquilo que nós vimos. Né? Então, na encarnação dela, ela viria para o planeta Terra para poder encontrar aquele que foi o seu marido, aquelas jovens que fizeram parte ali daquele conflito que ela viveu quando encarnada, mas era um espírito que vivia numa dimensão superior, porém ainda vinculado ao nosso planeta, né, de acordo com aquilo que é trazido para nós lá em nosso lar. Então a gente vai encontrando todas essas situações quando nós falamos de uma relação do nosso planeta com outros mundos também. Né? Porque a gente vai encontrar aqui também, né, um espírito que, por exemplo, vai reencarnar entre nós, trazendo aqui um alto grau de evolução. Ele pode estar numa dimensão superior, mas vindo reencarnar no nosso planeta como um espírito missionário, por exemplo. Né? Então, essa é a diferença que nós temos em encarnações em mundos diferentes. Avançando, vamos lá. Kardec coloca então aqui na questão 174, se tornar a viver na Terra constitui uma necessidade, quer dizer, se fosse simples, né, o espírito ir para um outro mundo, depois volta para o nosso mundo e fica nessa transição. Com que objetivo? É necessário isso? Não, o espírito aqui mesmo ele tem condições de viver diversas experiências. E agora 175, que é a nova que nós vamos começar, bom dia, embaixador. Kardec pergunta: haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Então, se o espírito sai daqui, vai para um mundo diferente, e ele volta para cá, para esse planeta, tem alguma vantagem essa ida e vinda, já que ele está vivendo num planeta que nós podemos entender como sendo compatível? Bom dia, Dilma. A resposta dos espíritos: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro planeta. Então nós falamos aqui de missões, que são espíritos que chegam até aqui para participar desse processo de desenvolvimento do nosso planeta. No livro Transição Planetária, do Divaldo, nós tivemos ali, além de todo aquele relato que envolvia aquele tsunami que aconteceu lá em 2004,
falando, né, sobre aquela quantidade enorme de desencarnados, toda aquela tragédia e tudo mais, também era falado, juntamente com essa desencarnação em massa, sobre os espíritos que viriam de um planeta chamado Alcione, e esses espíritos, então, encontrando aqui famílias que o acolhessem para reencarnar aqui no nosso mundo, falava sobre todo o trabalho de organização no plano espiritual, convocando casais para receberem esses espíritos como filhos, eles viriam como missionários para reencarnar até aqui. Nesse caso, nós temos espíritos que a princípio viriam de um mundo diferente, mas ali nós não temos, por exemplo, uma descrição de quem são esses espíritos, e exatamente se eles já estiveram aqui no nosso planeta, mas poderiam ter estado aqui, por que não? Vamos imaginar mais uma vez a viúva Folon, que é aquela senhora que vai para um outro planeta mais evoluído, e ali então, atingindo uma condição, ela pede, olha, eu posso voltar para o nosso planeta, né, para aquele meu planeta querido e tal, para poder ajudar no desenvolvimento, participando de alguma tarefa, por que não conceder? Né, não aceitar esse tipo de solicitação como contribuição. Então nós temos ali várias situações que vão trazendo para nós, mas um espírito que passa, né, por uma experiência, nós tivemos assim, só para ilustrar, quando surgiu aquele livro, foi ali por volta, começo da década de 1990, o livro Os Exilados de Capela. Né, esse livro, ele foi... ele causou assim uma movimentação interessante dentro do meio espírita, né, porque vinha aquela discussão se Capela realmente existia, se Capela não existia, que ficava ali na constelação de Cocheiro, né, o próprio Emmanuel fala sobre isso em A Caminho da Luz, também sobre esse planeta, mas nesse livro é falado que aquele planeta, Capela, aquele sistema de Capela, os espíritos que foram expurgados de lá, pelo fato do planeta passar por essa transição planetária, evoluindo, e esses espíritos rebeldes não evoluíram, eles foram exilados aqui para o nosso planeta. Kardec fala sobre isso lá no livro A Gênese, mas ele não menciona de onde vieram esses espíritos. No caso, Capela ali é um nome mais explícito, né, mencionando realmente qual é a origem deles. Mas independente disso, a história foi que esses espíritos então viriam para cá, ali por volta, né, de, vamos dizer assim, no início, ali no final ali dos egípcios, romanos e tudo mais, ajudando na evolução, e esses espíritos vieram para cá, trazendo um grande conhecimento desse sistema de Capela, daquela vida mais evoluída, daquele conhecimento mais desenvolvido, que embora eles, tendo conhecimento, não tinham valores ainda tão solidificados, vieram para o nosso planeta e trouxeram essa capacidade intelectual, esse novo entendimento, e eles então auxiliariam, embora para eles fosse um exílio, e eles tivessem que trabalhar para poder se reformarem, pelo fato de ainda se mostrarem rebeldes, inferiores e tudo mais, juntamente, claro, com missionários que vieram coordenar também esse trabalho, esses espíritos então tinham como compromisso se desenvolverem individualmente e colaborarem para o desenvolvimento da sociedade onde eles seriam inseridos. Então ocupariam, né, pelo fato de terem um intelecto mais desenvolvido, ocupariam posições importantes na sociedade, dentro do meio empresarial, do meio governamental, do meio científico, porque esse conhecimento já era adquirido. E alguns deles, tendo a oportunidade de manifestar essas habilidades, esses talentos, poderiam então manifestar-se aqui na nossa sociedade, trazendo essa contribuição. O que eu estou passando para vocês mais uma vez não é uma afirmação, é aquilo que aquela análise fez por aquela perspectiva trouxe para nós. Então, mais uma vez, como eu disse logo no início desse nosso estudo, falarmos sobre vida em outro planeta sem que nós tenhamos algo concreto para podermos nos embasar é algo que fica mesmo no campo da especulação. Mas a gente faz uma especulação bastante cuidadosa, uma especulação bastante racional para evitar que nós ultrapassemos a linha, né, das fantasias. Então nós entendemos que esses espíritos chegam até aqui e trazem essa contribuição. E nessa história toda, esses espíritos também, passando essa fase em que eles compreenderam a importância de estarem aqui nesse processo de reforma, de reabilitação. No momento em que eles alcançam aquela condição de retornarem para o seu mundo de origem,
eles então voltariam para lá. Isso era aquilo que era especulado, aquilo que era falado. Então o espírito veio como rebelde, passou aqui 3, 4, 5 encarnações, a consciência despertou, ele se renovou, e ele então alcança aquele nível que nós chamamos aqui de um nível superior, mas que na verdade é o mínimo padrão que ele encontrou para poder retornar para o mundo de origem dele. Então é isso que a gente vai perceber. Mais uma vez, Kardec fala sobre isso a título de revelação, porque não se tem essa confirmação, não existe nada concreto, né, por onde nós possamos nos basear, mas esse entendimento ele traz para nós. A única diferença realmente são esses nomes que são mencionados, mas independente dos nomes, a ideia que é importante para nós, esses espíritos então fazem esse processo de migração em massa, e alguns daqueles que conseguiram avançar chegam até lá. Eu me recordo até de um amigo, aqui também vai para vocês na ideia da especulação. Ele falava sobre um grande empresário que foi da Rede Globo, né, o Vanucci, eu me esqueci o nome completo dele, mas ele foi diretor-geral da Globo lá na década de 1970, 1980 e tal, que depois da desencarnação dele ele teria trazido orientações, né, ou trazido um pouco da sua experiência através de um livro psicografado. E aí depois, no final do livro, ele teria dito, né, que saudade da minha querida capela. Então, isso fala assim traz uma ideia de um espírito que ocupou uma grande posição na nossa sociedade, que colaborou com o desenvolvimento das telecomunicações, da televisão, dos meios de comunicação de um modo geral, que era um espírito que no início veio na condição de rebelde e agora passa por esse processo de transformação. Então, mais uma vez, aqui somente para a gente poder trazer algumas ilustrações, não levemos isso como afirmação, porque nós não temos não temos uma base concreta para podermos fazer essa afirmação, mas isso serve para nós como ideia de como as coisas funcionam nesse dinamismo, nessa transição entre mundos que esses espíritos vivem. Muito bem, então na questão 175, Antônio César Vanucci, Augusto César Vanucci, isso mesmo, Cleusa. Então, ele viveu ali, né, principalmente ali na sua grande atividade empresarial, 1970, 1980, naquele período, né? E depois ele veio a desencarnar, e ele foi realmente um grande nome dentro desse meio, né, televisivo aqui no Brasil. Colaborou muito para o desenvolvimento do Brasil. Mas muito bem, então aqui, como foi colocado para nós na 175, deixa eu ver aqui, haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma em particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro planeta. Então o espírito volta para colaborar no desenvolvimento do nosso planeta. Questão 175A, Kardec dá uma desdobrada nessa questão. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? E essa pergunta que Kardec faz é: não precisar reencarnar não seria melhor? E aí então a resposta dos espíritos: não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Então ele, voltando lá no início desse capítulo da pluralidade das existências, ele fala exatamente que a reencarnação é uma etapa evolutiva necessária, onde nós, interagindo com esse cenário mais materializado, nós teríamos diversas oportunidades, diversos estímulos que, estando desencarnados, nós não conseguiríamos evoluir com tanta facilidade. Né? Então, por isso que a reencarnação vai trazer para nós oportunidades de lidar com a matéria, com as restrições, desenvolver valores, interação com outras pessoas dentro de um ambiente específico que a vida material nos proporciona, a estrutura da vida material nos proporciona. Né? Na questão 176, depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, se faz noutro. Então, mais uma vez aqui, quer dizer, um espírito que viveu várias encarnações em outros mundos, podem vir aqui viver no nosso planeta? Os espíritos dizem: podem, da mesma forma que nós aqui vivendo várias encarnações, passamos a viver pela primeira vez num outro mundo.
Ou seja, essa interação, esse intercâmbio entre os mundos, favorecendo o nosso desenvolvimento. Mas, mais uma vez, essa transição de um mundo para outro acontece em condições que nós podemos entender que são absolutamente especiais. Não é simplesmente mudar de um bairro para o outro, mudar de um país para o outro. O espírito aqui ele encontra todos os recursos de que ele precisa durante aquele momento, salvo se alguma situação muito específica, muito especial, exigir que ele vá para outro mundo ou que ele possa favorecê-lo, que ele possa ser favorecido por essa concessão. Então são várias situações que nós vamos encontrar que trazem essa condição. Que permitem essa situação. 176a. Assim, homens há que estão na terra pela primeira vez, muitos e em graus diversos de adiantamento. Então nós vamos ver aqui que até mesmo nós tivemos lá no livro Céu e Inferno, Criminosos Arrependidos, a história de um danado, que é o título lá da Revista Espírita. Danado significa condenado, ou então o espírito de Castanho da Ri, que nós já falamos muito sobre ele. Um espírito muito endurecido que ficou durante 200 anos preso dentro de uma casa que foi onde ele cometeu um assassinato. O assassinato do próprio irmão, pelo fato de achar que ele estava ali tendo algum envolvimento com sua esposa, e aí então ele era um produtor de salsichas e tudo mais, então ele acabou assassinando o irmão, enterrando naquele local, e ninguém ficou sabendo do crime, mas a sua consciência estava ali gritando por aquilo que ele praticou. Ele ficou então, entre aspas, ali preso, assombrando aquele local, até que então, naquele período ali próximo, ali naquele período quando Kardec viveu, ele acabou se manifestando numa residência, e ele acabou chamando a atenção, não apenas do próprio Kardec como espírita, mas também ali foram pedidos os exorcistas para poder ajudar e tudo mais. Esse espírito então, São Luís fala um pouquinho sobre a história dele, disse que ele era um espírito recém-chegado aqui no nosso planeta, que ele veio de um mundo mais endurecido, de um mundo mais embrutecido, e aqui ele estava, pelo que me lembre, na segunda encarnação aqui no planeta. São Luís fala isso para Kardec lá no Céu e Inferno, ou seja, na Revista Espírita também. Então não é apenas ali uma divagação nossa, uma especulação, é uma informação que é trazida por São Luís. E São Luís sendo o diretor espiritual da sociedade parisiense. Então nós vamos ali, aquele exemplo é um espírito recém-chegado. Assim como tantos outros são recém-chegados e estão chegando cada vez mais, principalmente nesse período de transição. Então há homens que estão no planeta na Terra pela primeira vez, há homens, muitos, em diversos graus de adiantamento, desde aqueles que estão chegando para a evolução, até aqueles que estão vindo na condição de missionários. Bom dia, Andréa. Que estão chegando na condição de missionários. Kardec, então, na 176b, ele traz, então, aqui para nós um aprofundamento. Ele diz assim: pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? A resposta, então, nenhuma utilidade teria isso. Então, nós gostaríamos de uma informação que nos ajudasse aqui no nosso estudo, podendo reconhecer, aquele espírito, por exemplo, ele reencarna numa sociedade bastante primitiva, seja ela indígena, seja ela de outras culturas, primitiva no sentido de desenvolvimento, dentro da nossa tecnologia, da nossa sociedade, porque até mesmo essa questão de desenvolvimento é bastante relativa. Quando se estuda, por exemplo, antropologia, nós não fazemos comparações entre sociedades. Nós respeitamos o tempo e as condições em que aquela sociedade evolui. Mas quando nós olhamos espiritualmente, nós aí ultrapassamos as ciências terrenas, as interpretações terrenas, e passamos a entender que aqueles espíritos, pelo seu comportamento, pela sua forma de viver, não podemos dizer, por exemplo, que sociedades que ainda praticam o canibalismo, que ainda têm atividades tão primitivas, demonstrem algum tipo de evolução espiritual, sendo que a evolução espiritual denota uma evolução, um desenvolvimento moral e um desenvolvimento intelectual.
Então nós vamos encontrar em algumas sociedades ainda espíritos que estão inclusive, né, aquelas sociedades isoladas. E pelo comportamento nós vemos ali que são espíritos ainda que estão naquele processo inicial de desenvolvimento. Então, quer dizer, nós podemos fazer esse julgamento, nós vamos entrar exatamente naquilo que eu comentei no estudo passado. Quando nós vemos, né, nas sociedades consideradas ainda, né, sociedades primitivas, tribais do nosso planeta, nós vamos encontrar apenas espíritos nessa fase inicial de desenvolvimento, e aquela amiga trouxe para nós aquela orientação que eu comentei com vocês, dizendo que não, ali muitas vezes são espíritos que, vivendo em sociedades estruturadas, ainda rebeldes, fazendo mau uso da sua posição, do seu conhecimento, do seu entendimento, são então retirados, são exilados nessas comunidades isoladas, para que ali eles possam, através daquele contato, né, com aquele ambiente bastante restrito, começar a domar os seus instintos primitivos, os seus instintos inferiores. Então é aí que a gente vai perceber de que modo que existem essas alocações em que cada espírito vai reencarnando num determinado meio para que ele possa absorver, né, os ensinamentos, os aprendizados para o seu desenvolvimento intelectual e moral em cada comunidade aqui no nosso planeta. Mas para nós aqui fazer identificação seria até para nós uma ação um tanto talvez preconceituosa. Porque aí você vai olhar, aquele espírito é primitivo, aquele espírito é mais evoluído. Quer dizer, que utilidade teria isso no contexto geral? Nenhuma. Então os espíritos aqui acabam cortando, né, qualquer tipo de ideia nesse sentido. Na questão 177, Kardec pergunta: para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? A resposta não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Aqui facilmente a gente pode ilustrar. Quer dizer que um aluno, para poder absorver todo o conhecimento de que ele precisa para o seu desenvolvimento pessoal, intelectual e tudo mais, ele precisa frequentar todas as escolas do nosso planeta? Ele precisa frequentar, de um modo mais simples, todas as escolas da nossa cidade? A resposta é não. Basta que ele estude numa boa escola, aproveite bem aquelas lições que ele já estará apto para poder avançar de grau acadêmico, né, e chegar no ensino, por exemplo, um ensino médio, um ensino superior e assim vai. Então a mesma coisa acontece. Mundos semelhantes ao nosso planeta, que se encontra exatamente nessa fase em que nós estamos agora, mundo de provas e expiações, entrando nessa fase de transição planetária para o mundo regenerado, nós vamos encontrar aqueles que estão um pouquinho mais atrasados, um pouquinho mais evoluídos, mas dentro dessa faixa, digamos assim, dessa margem de diferença dos mundos, em que nós, por exemplo, poderíamos sair daqui e viver naquele mundo, ou ajudando no seu desenvolvimento, ou aprendendo com aquilo que o mundo já passou, já conseguiu alcançar em termos de desenvolvimento para o nosso desenvolvimento pessoal. Então basta que nós avancemos dentro dos graus de evolução. Não há necessidade de viver em todos os ambientes que favorecem a evolução do espírito. Kardec desdobra um pouco essa questão, 177A, e ele diz assim: como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Kardec coloca, os espíritos respondem: de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Kardec às vezes até um pouco repetitivo nas perguntas que ele faz, mas ele procura, né, sempre tirar dos espíritos as explicações mais detalhadas possível, né? Então aqui o que ele coloca é: como explicar então que o espírito reencarne sempre no mesmo ambiente? Basta analisar as nossas próprias experiências, né? Imaginarmos as nossas próprias experiências reencarnatórias. Quando nós pensamos que no passado nós vivemos numa posição, numa estrutura social, com um grau de conhecimento que nós tínhamos, hoje nós estamos numa experiência diferente, colhendo aquilo que nós semeamos no passado e preparando
novas plantações para o nosso futuro e vamos ocupando posições diferentes. Muitas vezes nós temos ali espíritos que vão reencarnando daquele ambiente social, às vezes 3, 4, 5 encarnações. Outras vezes não, outras vezes ele sai vivendo numa outra sociedade, inclusive sofrendo o contraste cultural da diferença que ele tinha. Seríamos nós aqui, por exemplo. Nós aqui vivemos no Brasil, estamos aqui envolvidos dentro dessa cultura. Agora imaginemos que numa próxima encarnação nós renasçamos nos Emirados Árabes. Ali nós vamos encontrar uma sociedade cultural diferente, uma religião predominante diferente, uma estrutura social diferente. E que impacto isso causaria em nós? Então, dentro de uma programação reencarnatória, esse impacto, esses efeitos dessa cultura diferente, traria para nós aprendizados também diferentes, estimulando em nós aprendizado de ideias que nós ainda não desenvolvemos. Que aqui, nesse ambiente onde nós estamos acostumados, nós não estamos sabendo aproveitar devidamente, ou aqui não oferece aquilo de que nós precisamos. Então, às vezes, nós temos esses choques culturais, né? De você viver num ambiente, até mesmo como encarnados, né? Nós temos aqui amigos que participaram já conosco de estudos e que viveram, por exemplo, no Japão, viveram na Europa, viveram em outros lugares, nos Estados Unidos e tal, e cada um contando, né? Como é que foi a sua ida para aí? E aí a gente vê que as próprias circunstâncias da vida acabaram fazendo com que as pessoas vão vivendo essas experiências em ambientes diferentes. Através de uma busca profissional, através de um amor que surgiu e tudo mais, e você vai viver tendo que se adaptar nessa nova cultura. Então, por isso, nós temos aqui no nosso planeta experiências diversas, mas, na verdade, todas elas vão ali se complementando para favorecer o nosso aprendizado. Aquilo que nós não aprendemos num determinado local, aprendemos em outro, e o nosso planeta é rico de oportunidades. Então, basta a gente ver, por exemplo, quando se estuda. Eu terminei um documentário muito bacana, uma série de 12 episódios, chamada A História da Comida, a História da Alimentação do Brasil. Né? Então, conta a história, né, de como a alimentação do Brasil se desenvolveu, falando sobre a mandioca, falando sobre o milho, falando sobre a influência africana, indígena, portuguesa aqui no Brasil e tudo mais. Só que muito mais do que falar sobre alimentação, é muito interessante a gente analisar quem são as pessoas envolvidas nesse processo. E falando sobre essas pessoas, nós vemos pessoas muito simples que estão vivendo suas vidas aparentemente totalmente esquecidas do mundo. Numa sociedade, por exemplo, lá na região norte do Brasil, numa pequena cidade onde ele vive ali da agricultura familiar e tudo mais, e a gente fica se perguntando, né, qual é o propósito daquela existência? De alguém que vive de uma vida tão simples, tão esquecida, no meio do nada. Quer dizer, não somos nós que não é a nossa visão que é a grande referência para poder analisar a vida daquela pessoa. Mas o que ela aprende naquele local? Né, a gente falava agora há pouco de brasileiros que vivem fora do Brasil, né? Olha a Sandra chegando aí. Bom dia, Sandra, bom dia, André. Então, quer dizer, pessoas que vão vivendo em culturas diferentes, experimentando experiências diferentes. Por isso, então, como é colocado para nós, né? Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Aí, repetindo aqui o que os espíritos disseram, de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, até mesmo vivendo de um modo tão esquecido, aparentemente, dos grandes centros urbanos, mas uma vida simples, uma vida humilde, outras vezes vivendo nesse ambiente, mas demonstrando uma grande sabedoria como espírito que é. Outras vezes espíritos ali também, um outro documentário que eu comentei com vocês, numa outra ocasião, que falava sobre a história da Serra Pelada, que ali durante os anos 1970, 1980, foi ali aquele grande centro de mineração individual, né, as pessoas em busca do ouro, e naquele documentário mostrava aquele formigueiro humano, as pessoas subindo e descendo aquelas escadas, com sacos de terra nas costas para encontrar um pequeno grão de ouro, e a vida da pessoa girava em torno daquilo.
E a gente se perguntava, mas qual é o sentido de uma existência como aquela? Aquele espírito está vivendo a sua experiência pessoal. Que para ele, pela limitação que ele traz, porque muitas vezes é um espírito que tem inteligência, mas o seu organismo limita a manifestação dessa inteligência, fazendo com que ele viva um dia depois do outro para aprender a valorizar cada detalhe da sua sobrevivência. Nós vemos documentários que falam sobre sociedades africanas, sociedades aborígenes lá na África, que vivem simplesmente na sua sobrevivência e na sua vida em comunidade. Para nós pode parecer insignificante quando nós temos computadores, temos sociedades, temos estruturas aqui que valorizam tanto a riqueza, o acúmulo, a posse, e de repente a gente é uma sociedade tão simples e a gente fica se perguntando o que o espírito está aprendendo. Dentro da nossa visão de mundo material, praticamente muito pouco, se comparado com os grandes centros que nós vivemos. Mas o aprendizado espiritual dele é sempre muito rico, porque nenhuma existência é desperdiçada. E é aí que a gente vê então que essas diversas posições que cada um ocupa dentro de uma sociedade acaba então sendo bastante valiosa. E quando então esse mundo já não pode oferecer para aquele espírito, seja pela sua limitação, seja pela própria condição do espírito, ele busca então em outras escolas, em outros mundos, as oportunidades que ele não consegue encontrar aqui. Seja pelo fato dele já ter evoluído mais do que o mundo, ou pelo fato dele estar tão endurecido na sua condição que esse mundo se torna para ele um ambiente que não apenas é tóxico para ele, como a própria presença dele também acaba interferindo aqui na nossa evolução. Avançando um pouco mais, estou divagando aqui com algumas imagens, com algumas ideias, eu espero que vocês estejam acompanhando também. Vamos lá, 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já estiveram, onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, como em que aceitam, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então o espírito que vem de um mundo mais elevado, mais desenvolvido, vem aqui para o nosso mundo, ele vem aqui para quê exatamente? Nessa primeira resposta dos espíritos, eles vêm para contribuir com o nosso mundo, que é o caso que nós comentamos do livro Transição Planetária, quando aqueles espíritos então vêm desse planeta Alcione e vêm como espíritos aqui trazendo conhecimento, uma evolução intelectual. Então eles vão contribuir intelectualmente com o desenvolvimento do nosso mundo. E quando fala intelectualmente, é um desenvolvimento social, jurídico, científico, pedagógico, seja lá qual for. E também espíritos que trazem, muitas vezes, juntamente com esse desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento moral, onde vem trazer para nós aqui o exemplo de generosidade, de fraternidade, de conduta dentro de uma sociedade que se torna ali um modelo, uma referência para todos nós. Porque para que a gente possa evoluir com mais eficiência na nossa evolução, nada melhor do que o exemplo. Porque, como diz ali a expressão popular, as palavras convencem, mas somente os exemplos que arrastam. E esses espíritos então vêm trazer não apenas o conhecimento, mas o exemplo de suas próprias existências. Então são aqueles que vêm na condição de missionários. Na questão 178A, Kardec desenvolve um pouco mais essa questão. Ele pergunta: mas não pode se dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Então, como os espíritos responderam que os missionários, os mais evoluídos, chegam até nós, mas e aqueles rebeldes também não podem ir para mundos inferiores? Sejam aqueles que, como foi o caso que eu comentei com vocês, o caso de Capela, vieram para o nosso planeta pelo fato do nosso planeta estar inferior à condição de Capela, como agora, como acontece hoje nessa transição, espíritos aqui do nosso planeta são também exilados em mundos inferiores. É possível que seja assim? Os espíritos respondem. Primeiro Kardec coloca algo interessante, Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes.
Essa ideia que é trazida, que esses espíritos então não voltam, não retroagem no seu grau evolutivo, ou seja, aquele aluno de 5ª série, ele volta para a 4ª série pelo fato de não ter aprendido direito? Ou ele se mantém na 5ª série agora aprendendo direito? Os espíritos respondem: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então é aquele espírito de 5ª série que vai para uma escola que é mais rígida, uma escola mais exigente, que vai fazer com que ele, nessa condição em que ele estacionou, volte a aprender. E se ele repetir de ano, ele faz de novo, faz de novo, faz de novo, até que ele consiga avançar no seu conhecimento. Então assim acontece também nos mundos. Então o espírito não volta a viver num mundo muito primitivo que não ofereça para ele oportunidade de crescer diante daquilo que ele já alcançou. Então é um raciocínio bem interessante que a gente vai desenvolvendo em torno desse processo de transição entre mundos, de processos evolutivos. Kardec, mais uma vez, 178b, agora ele pergunta: quais os que têm de recomeçar a mesma existência? A resposta: os que faliram em suas missões ou em suas provas. Porque quando nós falamos em missões, a impressão que nós temos é que todos os espíritos que pedem uma missão, ou que são incumbidos de uma missão, eles vão acertar. Nós tivemos ali, para quem conhece um pouco da história de Humberto de Campos, irmão X, ele conta um pouquinho da história de Napoleão Bonaparte. A missão de Napoleão era reencarnar aqui no nosso mundo, trazendo, aquele preparativo do que seria a doutrina espírita, do ambiente onde viria a doutrina espírita. Então ele viria trazer uma transformação. Aquela Europa que nós tínhamos, que era uma Europa ainda presa dentro daquele pensamento da Idade Média, Idade Moderna, aquele pensamento absolutista, onde a monarquia cuidava de tudo, enquanto a população vivia diferenciada e tudo mais, ele viria trazer essa grande transformação. Trazendo ali aquele processo do iluminismo, depois ali um pensamento diferente. E segundo Humberto de Campos, Napoleão Bonaparte ele acabou vivendo aquele ambiente de poder e, tomado por uma certa ambição, ele foi além do que ele deveria. Porque o projeto pessoal dele era transformar a Europa numa grande França, isso a partir ali de 1790, no 1800, porque ele viveu nesse período. A Revolução foi em 1789 e Kardec nasceu em 1804, que era quando ali ele estava naquele período. Então, dentro dessa fase, ele queria então transformar a Europa no seu ambiente pessoal. E ele acabou provocando muita destruição, muita guerra e tudo mais, mas o seu projeto inicial, segundo Humberto de Campos traz para nós, não era esse. O seu projeto pessoal era ajudar na transformação daquele ambiente social da Europa. E ele acabou indo além. Então, nesse caso, nós podemos dizer que foi um espírito que faliu na sua missão? Não sabemos, não podemos julgar, mas certamente ele não veio para causar a destruição toda que ele teve. Mas se a missão dele era trazer uma preparação para aquilo que viria a ser a Europa, um ambiente que acolheria esse novo pensamento que o Espiritismo traz, ele acabou ali não fazendo exatamente aquilo que era esperado, porque até também absolutamente compatível aquilo que o Espiritismo traria algumas décadas depois para aquilo que ele realizou durante as suas campanhas de conquista. Então aqui, aqueles espíritos que faliram vão recomeçar em que condições? Não sabemos. É claro que nós temos essa curiosidade, ainda um tanto infantil, de querer saber o que o outro fez, por que ele fez, o que aconteceu com ele e tudo mais. Então, se nós temos o constrangimento de quando a nossa vida pessoal se expõe, de saber exatamente qual era o nosso planejamento pessoal, o que nós conseguimos alcançar, quais foram os nossos fracassos, imagina o constrangimento se essa história nossa se tornasse pública. Essas personagens, embora sejam personagens que tenham marcado a nossa história dentro desse âmbito planetário, âmbito mundial, ainda assim são pessoas
que trazem ali as suas necessidades evolutivas. Então, diferentemente do que acontece com a nossa mídia, que pega uma personalidade pública e depois faz uma dissecação da sua vida pessoal, dentro do ambiente espiritual não é assim. Então o que aconteceu com o Napoleão, o que ele tinha que fazer, o que ele deixou de fazer, não é da nossa conta. Por mais curiosos que nós sejamos, né? Então sempre que um espírito falha na sua missão, quando ele assume um compromisso de uma determinada tarefa, ou nas suas provas pessoais, quando ele então planeja uma determinada jornada evolutiva, e ele então se desvia por fraquezas e tudo mais, como acontece infelizmente com a grande maioria de nós, nesse caso ele tem que recomeçar a sua existência, não apenas para refazer aquilo que não fez, como também para consertar aquilo que ele fez de errado. É aí que entram então as provas, que é aquilo que ele precisa fazer, como as expiações, com aquilo que ele tem que consertar. Daí então provas, expiações e missões vão se juntando os três, né, porque dá a impressão de que o espírito missionário é somente missionário. Para ele, muitas vezes, aquela missão é uma prova. Porque não apenas ele tem que demonstrar um sacrifício pessoal, ele tem que mostrar um esforço pessoal, e quando se fala em sacrifício e esforço, é porque ele precisa ir além daquilo da sua comodidade, e além daquilo que para ele é confortável, ele precisa realmente pôr ali uma força maior. E se ele não fizer isso, ele falha na sua prova e não cumpre a sua missão. E além disso tudo, além de tudo isso que ele deixa de fazer, ainda comete ali equívocos que provocam ali lesões para ele próprio e lesões para os outros. Lesões emotivas, afetivas, pessoais, psicológicas, seja ela como for. Daí então a necessidade de recomeçar. E muitas vezes esse espírito recomeça não apenas nesse mundo, mas ele acaba vivendo também em mundos diferentes. Questão 179, vamos em frente. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilos? Todo mundo quietinho aí? Mas vamos lá, 179. Os seres que habitam cada mundo estão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Então aqui no nosso planeta, todos nós estamos no mesmo grau evolutivo? A resposta não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Então quando nós pensamos, por exemplo, vamos pegar Júpiter como referência, né, porque os espíritos trouxeram para nós aquela descrição, desenhos, né, para quem tem a revista espírita, ou pode pegar, só chegar ali no site do espiritismo.net, e ali na nossa biblioteca, na parte de biblioteca virtual, vai encontrar ali a revista espírita. E pesquisando ali onde Kardec fala sobre a vida no planeta Júpiter, nós vamos ver ali desenhos, né, de um espírito. Estou com o nome dele na ponta da língua e não lembro. Não é Palocci, me esqueci o nome dele. Mas ele é um desenhista também, um espírito que vive também no planeta Júpiter. E trouxe essas gravuras que Kardec, então, apresenta para nós ali na revista espírita. E é um desenho muito bonito. Então, a gente vê, quer dizer que Júpiter, todos os espíritos ali são espíritos do mesmo nível? Aí os que os espíritos dizem para nós é que não. Tem aqueles espíritos que acabam de chegar e estão se adaptando, e aqueles espíritos que se tornam orientadores dos trabalhos que acontecem lá. Da mesma forma que nós temos aqui. Pegando o nosso lar, por exemplo, como referência, por aquilo que André Luiz descreveu para nós, nós vamos ver que tem os ministros e aqueles que são os mais simples servidores, ou até mesmo aqueles que são pacientes. E todos eles vivem na mesma cidade. Né? Então temos ali espíritos vivendo nas mais variadas condições e graus evolutivos diferentes, intelectuais e morais também. A Jerusa colocou, né, Chico dizia que feliz é a formiga, né, nasce com sua missão e cumpre até o final, né, não se desvia. Pois é. Né, então quer dizer, nós aqui queremos sempre buscar algo mais, né, e até mesmo ontem, nós lendo, né, o livro Tormentos da Obsessão, nós tivemos ali o Filomeno de Miranda acompanhando, né, aquele nosso amigo Alberto, que era o guia dele naquele momento, e nós encontramos aquela psicoterapeuta contando aquela história da caverna, né, para aquela paciente que estava ali meio endurecida, ainda meio rebelde. Então a caverna, uma voz chamou,
Ela estava ali caminhando em frente àquela caverna com a criança no colo. Aquela voz a chamou pelo nome, ela entrou e a voz dizia: pegue todo o tesouro que quiser, mas depois que você sair a porta vai se fechar. E ela então, envolvida naquela ambição, naquela ganância, ela pôs o filho ali rapidinho no chão, encheu a saia fazendo aquela sacola e depois leva para fora. Quando leva para fora, a porta fecha. E aí então que ela vai perceber que o filho dela ficou para dentro. E a moral da história é que, mesmo tendo a felicidade nos braços, nós queremos abrir mão da felicidade que nós temos para poder conquistar aquilo que é ilusório. E é aí que nós fugimos então dos nossos compromissos, né? Dudu colocou, né, Victorien Sardou. É esse nome, Dudu, mas eu acho que tem um outro nome também. É alguma coisa assim. Palocci, Belossi, Polassi, eu não me lembro, eu vou depois pesquisar também. Mas no caso do Sardou, nós temos o caso de Mozart, temos o caso de Chopin. São esses nomes que vão surgindo desses espíritos que vivem num ambiente como esse. Então são espíritos que conseguiram alcançar um grau de evolução para viver nesse ambiente, mas, né, são espíritos ali que ainda se apresentam em graus diferentes de evolução. Avançando um pouco mais, 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Aqui já fica bem fácil, né? Porque a gente está falando aqui de Chopin, de Mozart e desses desenhistas e outros espíritos, filósofos, cientistas e tudo mais. Lembrando que ele é cientista por ter esse conhecimento, por ter a ciência das leis da natureza. Mas muitas vezes aquilo que ele descobriu aqui no nosso planeta já não tem mais utilidade num outro planeta, porque lá as leis são diferentes, o espírito está numa condição diferente. Então aqui, quando a gente fala se ele conserva a inteligência, sim, ele conserva, sem dúvida. Porque tudo aquilo que o espírito conquista intelectualmente ou moralmente é uma aquisição pessoal. Porém, os espíritos colocam, sem dúvida a inteligência não se perde. Não se perde, né? Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. E aqui é feita uma referência da influência do organismo, lá no capítulo 7 dessa segunda parte. Nós estamos ainda no capítulo 4, então nós vamos alcançar esse conhecimento ainda. Mas o que é colocado para nós é que, ao sairmos de um mundo, pensemos no mundo como o nosso, e nós vamos então viver num mundo diferente, por exemplo, num mundo inferior, no caso em que nós estamos ou como missionários, ou como espíritos expurgados, exilados para esses mundos, nós levamos o nosso conhecimento. Só que muitas vezes foi exatamente a inteligência que nós tivemos que acabou fazendo com que nós falíssemos no compromisso que nós assumimos. Porque eu usei isso, Palissy, Bernard Palissy, obrigado. Esse mesmo, são esses nomes aí dos espíritos que estão ali, né, naquele relato sobre Júpiter, né? Então são espíritos que viveram aqui no nosso mundo, e esses nomes que eles adotaram, com quem eles se apresentam, são nomes que eles adotaram aqui no nosso mundo. Então a gente vê que realmente são espíritos que foram até esses mundos, passam a viver lá, e ali nas suas novas encarnações eles vão aprendendo coisas novas, desenvolvendo novas atividades, né? Então aqui nessa resposta, como eu dizia para vocês, vamos imaginar que nós aqui então, vivendo no nosso mundo, utilizando a nossa inteligência e provocando aqui uma grande perturbação, não apenas para nós, mas para a sociedade onde nós vivemos, aconteceu de a gente então sofrer esse exílio. E é exatamente essa mesma inteligência que eu usei aqui que vai também me prejudicar naquele momento em que eu reencarnar. Portanto, dentro da programação reencarnatória, da constituição orgânica que nós teremos, da sociedade onde nós vamos viver, nós teremos ali várias limitações onde essa inteligência não poderá se manifestar. Exatamente porque nós aceitamos essa limitação para que nós pudéssemos desenvolver muito mais valores do que o nosso intelecto.
porque aquele intelecto sem os valores, sem a moralidade para que possa direcioná-lo, vai fazendo com que ele se torne aquele potro, né, aquele cavalo desembestado, né, quebrando tudo pela frente. E aí então essas rédeas que são colocadas para poder impedir que nós então nos desequilibremos e provoquemos então toda essa perturbação em torno de nós. Então muitas vezes o espírito reencarna num mundo, e não é apenas o mundo em si, mas são os recursos de que ele precisa para se desenvolver. E é aí que nós louvamos, né, o grande trabalho daqueles orientadores espirituais que trabalham no planejamento reencarnatório de cada um de nós. Porque eles vão analisar exatamente ali quais são as nossas reais necessidades, quais são exatamente as nossas capacidades para fazer alguma coisa, e aí então eles vão definir exatamente onde nós vamos reencarnar. Onde, com quem, em que condições, quais são os recursos de que nós teremos à nossa disposição para o nosso desenvolvimento. E esses detalhes são belíssimos da gente imaginar. Porque quando a gente imagina, por exemplo, a ideia que nós temos no mundo todo de outras filosofias espiritualistas, o nascer é simplesmente nascer. Aquela criança nasceu no mundo. E quando nós olhamos da perspectiva espírita, o nascer não é apenas ali o parto que aconteceu. Não é a gestação. É tudo aquilo que envolve o espírito que vai se preparar para reencarnar nesse mundo. Então não é apenas nascer, é reencarnar. E quando nós saltamos do nascer para o reencarnar, nós trazemos nesse processo toda essa bagagem da história do espírito, daquilo que é programado, a forma como as coisas vão acontecer, que são belíssimas. Que ele vai reencarnar numa família, ele vai ter as tendências que vão aflorar, as influências que ele vai sofrer, as ideias que vão ser sugeridas no decorrer da sua existência, o trabalho que ele vai realizar. Tudo isso já previamente analisado, preparado para que ele possa cumprir essa missão. Porque essa é uma missão pessoal, embora trazendo também ali provas e expiações. É a missão dele para com ele mesmo inicialmente, e depois dele para aqueles que estão em torno dele. Então tudo isso mostra para nós que, até mesmo reencarnando de um planeta para outro, essa programação reencarnatória, talvez ela seja muito mais detalhada, porque ele vai reencarnar num ambiente novo, em condições absolutamente novas. É apenas ele que se mantém, o resto em torno dele é tudo totalmente novo. Então nós podemos imaginar como isso é complexo quando o espírito então sai de um mundo e vai para outro. Belíssimo a gente pensar nisso, né? Muito bem, aqui então, deixa eu ver. Vamos pegar aqui a última questão, 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Kardec aqui já dá uma viradinha na página. Ele deixa de falar sobre essa transição, as condições em que o espírito vai viver esse mundo e tudo mais, e ele foca agora na parte orgânica. Já entra aqui agora, saindo daquela ideia, daquele campo mais filosófico, entrando agora no campo mais científico. Então, tem corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo consequentemente de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. E aqui a gente vai então esbarrar nessa curiosidade que a nossa sociedade tem hoje, especialmente a sociedade científica, de saber, primeiro, tem vida em outro planeta? E aí os cientistas, assim, né, como nós conversamos, a grande busca que nós temos é onde existe água aqui no nosso sistema, ou em que planeta existe água. E por que a água é a grande preocupação? Porque a nossa vida biológica aqui no nosso planeta surgiu da água. Então a primeira busca, me recordo até de uma palestra
que um professor da Universidade de São Paulo fez a respeito das pesquisas, né, de exoplanetas, aqueles que são fora do nosso sistema, e ele pesquisava e dizia assim, que a grande busca por vida fora do nosso planeta não é por discos voadores, é por micro-organismos, por pequenas bactérias. Se eles conseguirem encontrar bactérias em águas descongeladas, em qualquer outro astro, já é um indício de que há vida em outros planetas. E essa vida, embora num estado bastante primitivo, vai remeter exatamente à vida do nosso planeta ali por volta de 2 bilhões de anos, quando os primeiros micro-organismos surgiram nesse ambiente aquoso do nosso planeta. Então a busca não é apenas por vida inteligente, mas vida biológica. E aí que entra a grande questão. A nossa preocupação é encontrar uma vida biológica semelhante à nossa. E o que os espíritos respondem aqui agora, alguma coisa bem interessante, que eles dizem assim: esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que os espíritos chegaram. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos que percorrer. Então, corpos diferentes, estruturas diferentes. Então, por enquanto, nós não temos ainda como saber como são esses mundos. Os espíritos trazem para nós: existe. Mas como eles existem? Não sabemos. André colocou, né? Fica imaginando se poderão ser tão diferentes quanto dos filmes de Star Wars, Jornada nas Estrelas, né? Como os Klingons são muito feios e maus, né? Pois é. A gente vai fantasiando da nossa parte aqui, né? Criando esses seres, esses ambientes e tudo mais, né? Mas a vida, a gente lembra sempre que o espírito, para evoluir, ele depende de uma estrutura fisiológica que permite que ele interaja de um modo inteligente com a matéria. É daí então, né, que certa vez eu li que essa estrutura que nós temos hoje de 2 pernas, 2 mãos, permite que nós interajamos com o mundo, em que você pode se locomover, em que você pode utilizar as mãos como ferramentas úteis e tudo mais. Então esse é o ideal. Quando nós saímos de um mundo que não é material, que é um mundo essencialmente vibracional, aí então basta a força do pensamento. E aí então essa estrutura que nós temos hoje, essa estrutura bípede, essa estrutura, né, com membros e tudo mais, ela deixa de ter necessidade. Então, seja em que mundo for, aparentemente todos nós teremos essa semelhança. Do contrário, nós não conseguiremos produzir aquilo que é necessário para o nosso crescimento, né? Então, esse campo aqui, né, de estudos, inclusive nós temos alguns estudos, até mesmo dentro da doutrina espírita, que propõem estudarmos, por exemplo, a vida, né, a vida fora do planeta. Ou seja, o estudo de objetos voadores não identificados, de agroglifos, né, que são aqueles símbolos que são feitos em plantações e tudo mais, né? Me recordo até quem fazia esse tipo de estudo era o Centro Espírita Leon Denis, aí no Rio de Janeiro, que tinha ali, né, o seminário de estudo sobre ufologia, algo assim muito doido, né? Mas muitas vezes acaba entrando um pouco no campo da especulação. Então por isso que o espiritismo tem que estudar o espírito, né? E esse campo de vida fora do nosso planeta fica ali como um estudo paralelo para nós, né? Essa é que é a minha grande preocupação quando eu estiver lá, saber o que estou pensando, né? É invasão de privacidade. Pois é, por isso é bom a gente educar as coisas agora para não passar constrangimento, né? Como eu falei para vocês, só para a gente poder concluir, eu me recordo de um depoimento, né, de um jovem no plano espiritual, em que ele estava ali participando de um trabalho, de um estudo, né, e tinha ali uma das professoras e tudo mais, que era muito bonita. E ele ficou pensando, né, cheio de cobiça, né, a mesma cobiça dos jovens aqui do nosso mundo, e nesse momento o pensamento dele foi percebido, né, ele passou um grande constrangimento por isso. Então vamos passar agora pela nossa educação mental, que é o que importa para nós. E é por isso também que no plano espiritual existe esse ambiente mais denso, onde não é tão simples assim você acessar o pensamento do outro. Porque isso seria para nós de grande constrangimento. Então essa liberdade de captar o pensamento dos outros depende muito de habilidades de espíritos que são mais desenvolvidos, né? Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui, nós paramos então na questão 181, falando aqui sobre vida em outros mundos, né? E depois na 182 nós seguimos aqui, né, com outros
Kardec faz inclusive aqui um belo comentário e tudo mais. Lembrando que essa questão vai até a 188. E nessa 188 depois nós vamos para transmigrações progressivas, falando não apenas das nossas reencarnações, mas falando das aquisições e aprendizados que vão acontecendo durante essas